meia hora para estar respondendo se eu iria aceitar o convite ou não, porque é um desafio. E por que eu fiquei relutando a saber se eu iria aceitar ou não? Porque eu tinha falado com Deus, falei assim, eu não aceito mais convite para pregar. Um dia o Sérgio, mês passado, o pastor Wilson falou ali, você vai pregar em janeiro, né, na igreja do Antinópolis. Eu falei assim, não pastor, não vou. Aí o Sérgio até brincou comigo. Só que no dia 4 desse mês, no meu horário de almoço, eu estava ouvindo uma pregação lá em casa. Eu gosto de chegar na hora do almoço e às vezes colocar uma pregação. E no meio daquela pregação, Deus falando comigo, eu joelhei dentro do meu quarto, ninguém estava lá, ninguém viu, mas Deus estava lá, Ele viu. E eu falei com Ele, Deus, eu falei que não ia mais pregar a Tua palavra, mas a minha vida não é minha, a minha vida é Tua. Quando eu decidi aceitar Cristo como Salvador, eu decidi colocar todos os meus sonhos, tudo em Tuas mãos. E falei para Ele que o meu sonho, que eu já tive, que um dia eu tive um sonho de pregar a palavra, e depois eu falei com Deus, falei assim, eu abri mão disso. Mas se o Senhor quer, eu estou entregando em Tuas mãos. No dia 6, quando eu estava comemorando 6 anos de casamento, presente de casamento que eu recebi foi o pastor me mandando um áudio, me convidando para hoje estar aqui. E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. A gente está falando da palavra do Senhor. A gente vai estar falando para a noiva do dono do universo, do Rei dos Reis. Então a gente tem que pensar muito bem no que vai ser falado. E dentro desse tema, eu gostei muito desse tema missão. E agora, nesses 2 anos consecutivos, eu acho que foi a primeira vez, né, pastor, que teve 2 anos consecutivos o mesmo tema. E esse versículo que está no tema falou muito ao meu coração. E quando o pastor falou isso, começou a queimar dentro de mim, tendo um desejo de falar sobre missões. Mas dentro do livro de Isaías, do capítulo 6, eu falei, Deus, o que eu vou falar? Eu peguei, ia lendo vários textos, e eu até mandei o pastor me perguntou, como é que está? Eu falei, pastor, ainda eu não consegui preparar nenhum texto. Eu vindo, eu parei no sinal ali com o Sérgio, falei, Sérgio, eu não consegui fazer um esboço. Mas na verdade, a gente tem que estar na dependência de Deus, porque Ele usa da maneira como Ele quer. E você pode ter certeza de uma coisa, você não veio aqui porque eu vou ir para fazer um número na igreja porque eu estou querendo estar lá. Você veio aqui porque antes mesmo de você pensar em vir, Deus ele já tinha marcado o encontro com você. Amém. Então eu quero te pedir que não olhe para mim, não olhe para o seu irmão que está do seu lado, mas deixe o seu coração aberto. O pastor gosta sempre de falar de uma passagem da semente, uma que cai à beira do caminho, outra meio às pedras, ao meio espinho, uma terra boa. Eu quero profetizar que o seu coração essa noite venha ser uma terra boa, e que a palavra de Deus ela possa achar guarita na sua vida, ela possa frutificar, e que não venha ser apenas uma pregação, mas que venha ser algo que vai frutificar, que possa transformar a sua vida. Eu comecei a ver algumas pregações na internet e falei assim, não, eu não tenho que ficar vendo pregação na internet, porque isso é experiências dele. Eu quero ter a minha experiência com Deus. E Deus ele foi falando comigo e foi trazendo à minha memória aquilo que eu já tinha vivido. Eu comecei a ver a minha vida na vida de Isaías. O texto base para a gente estarmos decorrendo um caminho aqui vai ser Isaías no capítulo 6. Esse texto é um texto muito conhecido por todos, e esse ano, com o versículo 8 como tema base da nossa igreja, que fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto estendia-se pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas.
com 2 eles cobriam o rosto, com 2 o corpo, e com as outras 2 voavam. E eles diziam em altas vozes um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa encheu o templo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem os lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu olhei e vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa viva tirada do altar, e ele tocou a minha boca, e com a brasa ele disse: agora que essa brasa tocou os teus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi a voz do Senhor dizer: a quem eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Soberano Deus e maravilhoso Pai, a tua palavra, Deus, ela foi lida. Eu quero te fazer um pedido especial esta noite, Pai. Que o Senhor, Pai, venha preparar os nossos corações para tudo que o Senhor quer ministrar. Toda distração, Pai, que tiver, o Senhor tira, Pai. E que não venha ser apenas, Pai, uma leitura, mas que venha ser, Pai, uma árvore frutífera, Pai. Que a tua palavra, Pai, ela possa transformar as nossas vidas. Que a tua palavra possa fazer, Pai, uma divisão, Pai, de alma e corpo, Pai. E que nós venhamos, ó Pai, saber que tudo é para o Senhor e tudo é do Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. E nós queremos Te dizer, Pai, que nós Te amamos, que Tu és tudo para nós, que Tu és o ar que nós respiramos, Pai. E nós queremos Te servir com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. Assim eu oro e Te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra de Deus, ela começa dizendo em que no ano que morreu o rei Uzias. Quando eu fui ver sobre quem era o rei Uzias, Uzias foi um rei que, depois de Davi, foi o rei que mais conquistou. Uzias, ele pegou um país que estava destruído, indo a ponto de falência, e colocou ele nas mais altas posições, como se tornou um dos melhores países. Uzias governou por 52 anos, então foi um dos reis que também que mais governou. E aqui, nesse primeiro momento, Isaías, quando você lê Isaías no capítulo 1, você vai ver que Isaías, ele foi profeta para 4 reis. Então a gente deduz, não tem um certo, mas que Isaías começou logo no final da vida do rei Uzias. Porque pelo fato dele ter governado 52 anos, então ele começou bem novo e no final da vida do rei Uzias. Então aqui seria essa primeira fase aqui. Primeiro ele olha para o trono, onde que ele vê um rei que tinha autoridade, que tinha poder, que tinha domínio, que conquistava, que levou o povo a adorar a Deus, que fez reformas maravilhosas, grandiosas, e logo na sua morte, talvez poderia começar algum conflito aqui. Por que um conflito? Porque eles não sabiam em certo o que iria acontecer depois disso. Quem iria assumir o trono, se seriam os filhos, se eles iriam obedecer a Deus, se eles iriam andar no caminho. Então aqui a nação, nesse momento, ela estava vivendo, ela iria viver, na verdade, ela iria viver um momento talvez de tensão, um momento de preocupação, um momento a qual eles iriam enfrentar dúvidas igual estavam enfrentando. Isaías, ele vai olhar para o governo e ficar incerto, mas aí ele decide fazer algo. Ele decide ir para o templo orar, e é onde que Deus começa a se revelar para ele. Muitas das vezes as dificuldades que a gente enfrenta, os problemas, o medo, isso é normal, todos nós vamos enfrentar.
Mas isso não é para levar a gente para fora, isso é para a gente levar a gente para dentro do templo. Porque dentro do templo a gente vai ter revelação de Deus. Antes de falar aqui sobre o mover a glória de Deus, vamos ler o que Uzias fez, o rei Uzias fez, em 2 Crônicas, no capítulo 26, do 1 ao 16. Eu achei interessante, até o versículo 16, que fala algo muito bacana. A gente vai ver o que Uzias fez, o que ele construiu, e a gente vai ver que também o poder foi o poder que fez ele afastar da presença de Deus. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, o seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazia, o seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, o Deus fez prosperar. Ele saiu, guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jaquibome e Asdadote, e edificou as cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam-se em Gur-Baal e contra os Amonitas. E os Amonitas deram-se um presente a Uzia, cujo nome se espalhava até a entrada do Egito, porque tinha se formado em extremo poder. Nessa parte que fala até o Egito, nessa época, Egito era uma das potências, uma das maiores potências. Só que a forma de Uzias cresceu tanto que chegou a ponto de ir até o Egito não ter coragem de vir guerrear contra ele. Porque Deus, quando a gente está na presença de Deus, seguindo a vontade de Deus, Deus ele faz coisas grandes. E agora o próximo. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e acavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, e todos os vales como nas campinas, e também tinha lavradores e vindeiros, e nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros de armas, que saíram à guerra em tropas segundo o rol feito por escrivão Giel e Maciel, oficial sob a direção de Amanias, um dos príncipes do rei. E o número total de cabeças das famílias dos homens valentes era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arco, até as fundas para tirar pedras. Fabricou-se em Jerusalém máquinas de dimensões, de homens peritos e destinados para as torres e no canto das muralhas, para que atirarem flechas e ganhos de pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 anos, e o Senhor que fez homens e filhos. Só até aí. Até aqui a gente vai ver um homem que foi valente, um homem que lutou, um homem que conquistou, só que o seu poder chegou num nível tão alto, ele já estava numa posição tão soberana, que às vezes nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque ele ficou orgulhoso, e o orgulho nos leva a pecar, o orgulho nos leva a afastar de Deus. Um homem que conhecia a Deus, que temia a Deus,
que fez a nação buscar a Deus, por causa do seu poder, ele se orgulhou. Muitas das vezes a gente tem que fazer como o sábio Salomão falou. Em Provérbios 31, o sábio Salomão, ele vai dar para a gente uma direção. Que ele vai falar: Deus, eu não quero que o Senhor me dê muito para que eu possa me orgulhar e depois me afastar do Senhor, e também não quero ter pouco para que eu possa passar fome e me envergonhar do nome do Senhor. Me dê o suficiente para me sobreviver. Então às vezes a gente tem que... Eu já fiz essa oração na minha casa por várias vezes. Eu desde os meus 16 anos, eu falo com Deus: Deus, eu não quero que o Senhor me dê algo que vai me tirar da tua presença. Eu antes de casar, eu orei e falei: Deus, eu quero uma mulher que vai caminhar comigo, uma esposa que vai estar do meu lado, o Senhor não me ajudaria. Deus me deu. E muitas das vezes antes de eu comprar o meu veículo, eu falei com Deus, falei assim: Deus, se o Senhor for me dar, e esse veículo for servir de laço na minha vida, não me dê. Se for me tirar da tua presença, não me dê. Porque às vezes a gente pede coisas a Deus e é bênção. Só se a gente não tomar cuidado, essa bênção vira maldição. Voltando para Isaías, quando depois da morte de Uzias, que ele se firma, quando ele entra para dentro do templo, ele vai ver o Senhor em alto sublime. Em primeiro momento, Isaías ele olha para o templo, um templo humano, um templo onde tem um rei humano, onde que estava com uma confusão. Depois ele olha para cima. Quando ele olha para cima, ele vai ver o Rei dos Reis assentado no trono, e o seu manto se estendia sobre o templo, e em volta deles estavam os querubins adorando. Aqui eu aprendi algo, que os querubins que estavam adorando a Deus, Isaías ele estava em um lugar onde que estaria conflito, só que ele entra para dentro do templo, num lugar onde que está tendo adoração. A adoração, ela te leva você a pensar em coisas diferentes, em coisas do alto. A adoração, ela te leva você a refletir dos seus erros. E já aconteceu várias vezes lá dentro da minha casa, às vezes eu estou em conflito comigo mesmo, eu e minha esposa, nós colocamos hino dentro de casa, e às vezes escutando aquele hino traz uma paz. Confesso para os irmãos que hoje eu cheguei aqui meio aflito, mas quando o Ronilson começou a cantar, o meu coração se encheu de paz. Então os serafins aqui, eles estavam de uma maneira adorando a Deus, e essa adoração ela fez com que Isaías ele visse algo dele. Ele vendo os anjos adorar, ele começa a falar assim: ai de mim, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então aqui ele olha para o homem, depois ele olha para Deus, agora ele olha para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele começa a se enxergar a podridão que às vezes está dentro dele. E olha que Isaías ele já era profeta antes de ser chamado. Antes do capítulo 6, Isaías ele falava: ai desses, ai daqueles, vocês vão ver isso, vocês vão fazer aquilo, tem consequências daquilo. Aí depois que ele tem um encontro com Deus, ele olha para dentro dele e fala assim: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios. Quando Jesus ele fala assim, ó, primeiro tira a trava do seu olho, depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Às vezes nesse momento aqui, Isaías, porque é impossível qualquer pessoa chegar diante da face de Deus e achar que ele pode alguma coisa, que é capaz de muita coisa. Quando a pessoa chega diante de Deus, ela olha para dentro dela e fala: ai de mim, porque eu sou um pecador. Eu tenho feito coisas que têm desagradado a Deus, eu tenho pensado coisas que têm desagradado a Deus. Então Deus, Ele quer que você comece a olhar para você, dentro de você. Eu comecei a olhar para dentro de mim, e comecei a pensar: Deus, o que eu tenho feito para o Senhor? Será que o que eu tenho feito, eu tenho agradado a Ti? Será que eu tenho Te buscado com todo o meu coração? E Deus foi trazendo algo na minha memória.
E eu falando assim, será que o meu trabalho ele tem glorificado o nome do Senhor? Eu lembrei de alguns fatos que aconteceram no meu trabalho. Vou relatar 2 deles. Uma vez eu estava carregando uma passageira e ela era usuária de crack, lá ia na casa usar crack. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu já tinha visto ela louvar a Deus. E na moto ela começou a chorar e foi chorando e foi chorando. Ela desistiu de fazer o que ela lá ia fazer. Ela parou. Quando eu falando do amor de Jesus para ela, na JK, próximo ao Coelho de Diniz, quando ela desceu da moto, eu falei assim, não adianta nada eu ter falado tudo de Jesus para você, se eu não te fazer uma única pergunta. Ela falou, não faça. Eu falei, mas eu tenho que fazer. Você quer voltar agora para os caminhos do Senhor Jesus? Na JK ela aceitou Jesus, ela levantou as mãos, aceitou Jesus e reconciliou com Cristo ali. Eu pude orar por ela. Mas Deus me lembrou também que no mês passado, um rapaz saindo da autoescola, foi o último exame dele, ele foi reprovado, ele estava revoltado, ele estava com muita raiva, e ele falava com tanta raiva que ia comprar carteira, que não ia tentar mais. E eu falei de Jesus para ele, mas quando chegou na casa dele, ao descer da moto, ele começou a apertar o peito na minha frente assim. Eu achei que ele ia infartar na minha frente, falando assim, meu peito está doendo muito, e eu não sei o que está acontecendo. E o meu peito também começou a apertar, começou a doer. E o Espírito Santo de Deus falou assim, ora por ele, pergunta se ele aceita uma oração. Só que eu não perguntei. Eu fiquei o dia inteiro com aquele aperto no peito. Meu peito doía, e eu pensei assim, eu vou voltar lá na casa dele e vou falar do amor de Jesus para ele. Eu lembrei do que o pastor falou. Que a gente tem que, sempre que a gente tiver as oportunidades, a gente tem que pegar as oportunidades e abraçar elas. Deus ele vai te dar várias oportunidades. Está aqui, missões. Missões você pode fazer em qualquer lugar. Isaías, ele começou a fazer missões no templo, pregando, profetizando. E você pode fazer na sua casa. Você não precisa ir para a África, para outro país, para Angola. Começa no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e você vai ver o que Deus vai fazer. E os serafins, eles cantando Santo, Santo, fez com que o barulho tremesse, os alicerces, e fizeram com que chacoalhasse aquele lugar. Deus ele quer te levar num lugar tão profundo de intimidade com Ele, que Ele quer chacoalhar a sua vida. Ele quer te sacudir, para você ver que você, sem Ele, você não pode nada, você não consegue nada. E aqui foi o que aconteceu, quando chacoalhou, aí o templo se encheu de fumaça. E fumaça que se a gente pegar na Bíblia para ver, que a glória de Deus ela se manifestava através de fumaça ou de nuvem. Por que fumaça? Porque quando a fumaça ela tampava, se aqui tivesse tampado de fumaça, nós não conseguiríamos ver lá fora, e quem está lá fora não conseguiria ver cá dentro. Deus ele quer te levar para dentro da glória dele, a ponto de você não ver as coisas lá de fora. E as coisas lá de fora também não vê. Era assim quando Moisés subia no monte. A fumaça tampava, a nuvem tampava, e o povo não via o que estava acontecendo lá dentro. Deus ele quer te levar para dentro da glória dele. Deus quando ele te formou para você morar com ele no céu. Ele quer que você esteja com ele lá. Aqui nos querubins aqui eram de 6 asas. Por que eles tinham 6 asas? Eu me fiz essa pergunta. As 2 que cobriam o rosto eram porque para eles não olharem para a santidade de Deus. As 2 que estampavam seus pés era para que eles tivessem a humildade de ser submisso a Ele. E as 2 que eles voavam era para ir. Porque com essas 2 que eles voavam, tanto que Isaías depois, quando ele teve essa experiência de ver, ele reconhecer que era ele, que Deus era o Senhor, o Rei dos Reis, e reconhecer a sua fragilidade, um dos querubins voou até ele. Se aqui Deus tivesse parado só aqui, nessa fase, parou, nessa fase acabou, o que iria acontecer? Isaías, ele ia olhar para dentro dele e ia falar, não, eu sou realmente um miserável, eu não aguento,
Hoje, nos dias de hoje, talvez nós poderíamos falar que ele iria entrar em depressão, se Deus parasse só aqui. Mas Deus, ele é tão bondoso que ele não parou, ele deu ordem ao anjo, vai lá e purifica-se os lábios dele. O anjo vai, pega uma brasa viva, uma tenaz, que o fogo que arde continuamente sobre o altar, teve uma época que foi tema aqui, está na torre de oração. Esse fogo, então ele pegou uma brasa viva, e levou até ele. O fogo, se você pega para estudar sobre o fogo ele, se usado da forma certa, ele serve de bênção, hoje para nós nos alimentarmos. Mas se você pega e incendeia uma floresta, ela sai devastando tudo, matando animais, destruindo tudo. E o fogo, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O fogo não veio para matar Isaías. O fogo veio para trazer misericórdia e graça, e fazer com que ele ficasse puro, limpo. Então aqui, quando o anjo vem e toca nos lábios dele, e fala que agora os seus pecados estão perdoados, aí Isaías, ele vai, a partir deste momento, ele vai entender que a caminhada dele não acabou. A sua caminhada não acabou. Amém. Quando você chegar em águas mais profundas, achando assim, porque existem águas que estão no tornozelo, no joelho e nos ombros, mas Deus, ele quer te levar em águas que você não consiga dar pé. Ele quer te levar que você tem que atravessar nadando. Então a sua história não acabou, a sua caminhada não acabou. Aqui Isaías, quando ele percebe isso, que a caminhada dele não acabou, ele decide, ele passa a ouvir a voz de Deus. Primeiro, antes de qualquer coisa acontecer, Deus primeiro ele purifica os seus pecados, ele transforma a sua vida, aí você